Saudações, professor. Bom, eu escolhi como tema da minha produção textual a especificidade do pensamento filosófico em relação ao pensamento científico. E para fundamentar o meu texto, eu parti do princípio da origem do pensamento científico, marcado ali na obra de Copérnico, de Galileu Galilei, de Kepler e de Isaac Newton. Então eu analiso ali o surgimento da delimitação de temas que aqueles pensadores vão marcar como um meio para dominar a natureza em benefício da humanidade. Dali eu estabeleço um salto temporal para o passado, para a origem da filosofia. E não na perspectiva da ruptura do pensamento filosófico com o pensamento mitológico, já que o pensamento filosófico nasce como uma proposta de explicação racional da realidade. Mas para além dessa ruptura, eu penso a virada humanista. Por que a partir da virada humanista? Porque quando pensamos os pré-socráticos, eles são tratados como físicos. E como tal, são cientistas teóricos, que estão preocupados com os fenômenos da natureza, logo, as mesmas preocupações que a ciência. Já a virada humanista estabelece uma autonomia para o pensamento filosófico, porque ela não está mais preocupada com os fenômenos sociais. Ela está preocupada com os indivíduos que interrogam sobre a própria existência, sobre a própria dinâmica das coisas. Então, a partir daí, a gente começa a separar o pensamento filosófico do pensamento científico, porque enquanto o pensamento científico está preocupado com os fatos, como as coisas são, em delimitar um objeto de estudo, a filosofia tem como preocupação o porquê das coisas, o significado dessas coisas. E aí ela é atravessada por uma liberdade fundacional que dá ao filósofo, como ponto de partida, a possibilidade de escolher seus próprios princípios. Por mais que depois ele tenha que amarrar esses princípios dentro de um rigor metodológico. E aí podemos pensar tranquilamente esse rigor metodológico na medida em que tanto ciência quanto filosofia são analíticas e arquitetônicas. Mas o pensamento científico é analítico ao analisar dados, fatos, enquanto o pensamento filosófico analisa conceitos, significados, a forma como nós compreendemos a realidade que se apresenta diante de nós. E ele é arquitetônico porque, enquanto a ciência constrói modelos para explicar os fenômenos, a filosofia está preocupada com a construção de sistemas de sentidos. É quase como pensarmos o pensamento de Hegel como o último grande filósofo a tentar construir um sistema de sentidos amplo, universal para o mundo ocidental. E a partir daí vamos compreender claramente por que a ciência delimita seus objetos de estudo, enquanto a filosofia não delimita um objeto porque ela não tem objeto, e ela constrói o significado das coisas, tornando essa compreensão mais clara a partir da construção desses significados. E por isso eu penso o pensamento filosófico como uma travessia que extrapola os limites que estão restritos dentro do conhecimento científico. Porque mais do que analisar fatos, mais do que analisar dados, a filosofia como um pensamento autônomo está muito mais preocupada na construção de significações, de sentidos. Espero ter dado conta das responsabilidades propostas. Uma boa noite.